a importância de lidar com o dinheiro. A importância de lidar com o dinheiro. Primeira coisa, né? Quando nós vamos falar em finança, quando vamos falar em dinheiro, as coisas financeiras, a dívida. Primeiro princípio importante que eu quero falar. Podemos fazer dívida? Como regra, não. Como eu sempre falo para os irmãos, quase toda, não é toda, mas quase toda regra tem exceção. Tem algumas regras que não tem exceção, não. Mas quase toda regra tem exceção. Então, como regra, não. Mas existem exceções. Mas vamos ler aqui primeiro. A princípio, dívida, nós não devemos fazer dívida. Porém, a gente sabe que é meio difícil viver sem fazer dívida. Então, sei que tem casos extremos que é necessário. Às vezes você não tem muita saída. Mas isso não é a regra. Você não deve desejar fazer dívida. Não deve ter um hábito de fazer dívida. Então, vamos ler aqui os textos. Vamos ler os textos aqui. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Segundo texto, Deuteronômio 15, 6. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. Dominarás sobre muitas nações, porém elas não te dominarão. Então, aqui, antes de prosseguir, eu queria dar uma esclarecida aqui nesse texto aqui também, porque senão depois eu me esqueço. Emprestarás a muita gente. Esse emprestarás aqui, emprestar também não é muito legal, viu? A gente também não deve emprestar. Mas e o que o texto está querendo dizer aqui? Esse emprestar aqui, ele tem meio um sentido de dar, ser generoso. Entendeu? É tipo, você ajudar a pessoa. Agora, emprestar. Emprestar, como é que você pode emprestar para alguém? Você só pode emprestar alguma coisa para alguém se realmente essa pessoa ela é tão importante para você que caso ela não possa pagar, não tem problema nenhum. Aquilo não vai fazer falta para você e você não vai ficar aborrecido com ela, nem ela com você. Vocês não vão perder a amizade por causa disso. Nesse caso, você pode emprestar. Mas se aquilo realmente, você necessita que ela te devolva, se ela não te devolver, realmente vai criar dificuldade para a sua vida e você vai acabar ficando com raiva dela e ela com você, aí você não deve emprestar, entendeu? Então esse empréstimo aqui ele é mais no sentido de dar. Resumindo, quando você empresta algo a alguém, na verdade você tem que meio que considerar que você deu. Aí se ela quiser te devolver, era emprestado. Aí ela vem e fala aqui, amém, obrigado. Então você pega, guarda, entendeu? Mas se ela não te devolver, significa o quê? Você emprestou, na verdade você não pode mais cobrar. Se ela te devolver, bem. Se ela não te devolver, pastor, mas não, se eu te emprestar, eu vou ter que cobrar. Então se for assim, é melhor não emprestar. É melhor não emprestar. Na verdade, não é bom nem emprestar e nem tomar emprestado. Nenhum dos dois. Então, nós vamos lá. Próximo texto. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Sempre lembrando, de que sempre tem pessoas novas, a palavra vai para as redes sociais também, aquilo que eu sempre repito, a palavra servo, o significado correto da palavra servo, a tradução correta no grego, é servo e escravo. São sinônimos, servo e escravo é a mesma coisa. Na nossa cultura é interpretado meio o servo como uma coisa mais light, mais boa, mais legal. Escravo é ruim, mas na verdade o sentido da palavra aqui é o mesmo. Servo é um escravo, não tem diferença, entendeu? Então o servo é um escravo. Por isso que eu gosto de usar mais a palavra escravo do que a de servo, porque quando eu uso a palavra servo as pessoas interpretam errado. Entendeu? Porque a nossa cultura interpreta errado, ela não sabe o significado da palavra servo correto. Então, aqui a leitura poderia ser assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é escravo do que empresta. Fala a verdade. Você toma emprestado de um cara que é meio mau elemento, ele é agiota,
Entendeu? E aí você não consegue pagar. Como é que vai ficar a sua situação? Fala a verdade. Você fica uma escravidão. E você não dorme mais de noite. E dívida é uma coisa maligna, como regra, né? Há exceções, depois eu vou falar quais são as exceções, né? Segundo Reis 4:1, olha o que diz aqui. O texto é longo, mas eu vou ler só um versículo. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aqui o próprio texto já fala escravo, não é nem para ser servo, é para ser escravo mesmo, né? Então, veja bem, preste atenção. Este homem que morreu aqui, essa viúva, o marido dela, ele não era servo do Joãozinho. Ele não era servo do Zezinho, nada contra o Joãozinho nem o Zezinho, mas ele era servo de Eliseu. Ele era servo de Eliseu. Imagina o tamanho do homem de Deus que era esse homem aí, o marido dessa viúva. Ele era discípulo de Eliseu, irmão, né? E a palavra ainda, a mulher ainda diz para Eliseu assim: olha, tu sabes, a palavra ainda diz, né? Tu sabes que ele temia o Senhor, né? Meu Deus, certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E aí você sabe o que Eliseu fez, né? Sabe o que Eliseu fez? Falou: fique tranquila, eu vou te fazer um empréstimo, né? Não, porque tem gente que quando está no desespero, a coisa está ruim, né? Faz mais um empréstimo, atolou mais ainda, né? Entendeu? Não, Deus orou por um milagre. Ele orou por um milagre. Uma certa vez, esta pessoa não reconhece muito isso, sabe? Né? Mas como não vou citar nome, né? A pessoa, uma certa vez, ela falou para mim assim, faz muito tempo isso. Ela falou assim para mim: pastor, a minha situação é essa. A situação dela era deplorável. Era muito ruim a situação. Né? O que você tem? Eu tenho um carro velho. Então tá bom. Então você não pode ter carro. Você é pobre, como é que você vai ter carro? Pobre não pode ter carro. Né? Você não pode ter carro. Então, e também você não pode pagar aluguel. Porque pagar aluguel é para rico. Nunca esqueço isso. Falei assim para ele mesmo, fui firme. Falei: pagar aluguel é para rico. Rico pode pagar aluguel, pobre não pode pagar aluguel, irmão. Você é pobre, você não pode pagar aluguel. Pastor, se eu sou pobre e não posso pagar aluguel, eu vou morar onde? Você vai morar na casa própria. Você tem que comprar uma casa. Mas como que eu vou comprar a casa? Entendeu? Se eu não posso nem pagar aluguel. Pode. Entendeu? Apareceu um cara que pegou o carro velho dele como entrada e 30 parcelas. Né? 30 parcelas. Sabe? A casa era bem precária, mas deu para ele entrar para dentro. Com umas reforminhas lá, os irmãos ajudaram, um deu uma coisa, outro deu outra, ele conseguiu entrar para dentro. Entendeu? Então, veja bem, tem situações que nós precisamos do milagre. A única solução é o milagre. E quando a única solução é o milagre, não adianta você buscar outra coisa, porque não vai resolver o seu problema. Só o que resolve o seu problema é o milagre. Se só o que resolve o meu problema é um milagre, eu tenho que buscar o milagre. Eu não tenho que buscar outra coisa. Senão você não resolve o problema. Não. Vai buscar um empréstimo? Não. Né? Então aqui, resumindo, a dívida muitas vezes passa até para os filhos, maldição para os nossos descendentes. Entendeu? É tão maligno que passa até para os descendentes a maldição, a dívida, né? Então, mas veja bem, mas tem exceções. Tem exceções. Por exemplo, conheci um cara, né, que ele comprou um apartamento há uns 4, 5 anos atrás. Ele deu 3.500 de entrada, mas na verdade não é entrada, o apartamento não tinha entrada. Aquele 3.500 é para fazer a documentação ali, aquele procedimento inicial que tem ali. Fazer a documentação, 3.500 de entrada. Entendeu? E ele alugou
ele pagava 550 de parcela e alugou por 550. Hoje o aluguel já está 750. A parcela continua os 550, parece que até abaixou um pouco. Entendeu? Então, ele não tirou um centavo do bolso, a não ser esses 3.500. Quer dizer, resumindo, ganhou o apartamento de graça. Ganhou. Então, tem negócio melhor que esse? Então, esta é uma dívida boa. Né? Esta é uma dívida boa. E aqueles que não pode alugar, então, que não tem casa e que vai morar dentro, esse aí o negócio é melhor ainda. Esse aí é um negócio melhor ainda. Então, isso aí é uma coisa que você pode fazer. Mas vou citar um outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa, ela é bem de vida. Ela tem várias fontes de renda. Né? Tem várias fontes de renda, ela é bem de vida. Não precisa ser rico. É uma pessoa bem de vida. Não. Ela tem várias fontes de renda. Tem ou pelo menos 2 ou 3 fontes de renda ali. Ganha ali seus 5, 6, 7, 8 mil. Né? Uma pessoa bem de vida. Uma pessoa, né, bem estabilizada. Né? Super bem estabilizada. Aí ela precisa comprar uma coisa ali, ela precisa fazer uma dívida de 6, 7, 8 mil. Entendeu? E é uma coisa que ela precisa muito. Então, tem que evitar. Né? Mas se é uma coisa que ela precisa muito, naquele momento ela não tem, irmão, é uma pessoa bem de vida, ela tem várias fontes, não é 6, 7 mil que vai tirar o sono dela, irmão. Você entendeu? É um valor muito pequeno pelo que ela tem, pelos recursos dela, aí tudo bem. Você entendeu? Né? Então, esse é um segundo exemplo. O terceiro exemplo é, por exemplo, o cara é motorista de caminhão. Né? Ele não consegue arrumar emprego de jeito nenhum. Aí ele faz um financiamento para comprar ou um caminhão ou um táxi. E ele consegue, esse terceiro aí é meio arriscado. Mas às vezes, a pessoa não consegue arrumar emprego de jeito nenhum. Entendeu? E ele é motorista, ele conhece do ramo, ele sabe que se ele comprar um caminhão, ele vai dar tanto por mês. Ele sabe que se ele comprar um táxi, ele vai conseguir ganhar tanto. Entendeu? É meio um negócio meio arriscado, mas dá para arriscar. Está difícil, o cara não consegue emprego. Prestou atenção? Entendeu? Né? Mas que não tem perigo é aquele primeiro. Aquele da casa e aquele também de uma pessoa que é bem de vida e vai ficar devendo um valor muito pequeno, que não vai abalar ela, não vai tirar o sono dela. Entendeu? Então, basicamente, irmãos, é isso. Fora isso, entendeu? Dívida não dá certo, não. Amém? Posso desejar ser rico ou próspero? Bom, a Bíblia diz que nós podemos prosperar, devemos buscar a prosperidade, mas a Bíblia condena terminantemente desejar ser rico. Entendeu? O problema aqui, as pessoas têm dificuldade de entender, porque as pessoas têm riqueza e prosperidade como sinônimos. Só que riqueza e prosperidade não é sinônimo. Entendeu? Não é sinônimo. O que acontece é o seguinte, tem gente que ganha 2 milhões por mês e não é próspero. E tem gente que ganha 2 mil por mês e é próspero. Entendeu? Por quê? O que é a prosperidade? Prosperidade é você ganhar o suficiente para viver bem e ainda poder ajudar os outros. Viver em paz, bem, e ainda poder ajudar os outros, não ficar devendo a ninguém. E ainda poder servir alguém. Então tem gente que com 2 mil reais, ele tem uma casinha própria, com 2 mil reais ele é humilde, ele é simples, né? Ele é simples, melhor dizendo, não humilde, que humilde ninguém é, mas ele é uma pessoa simples, né? Ele consegue, ele administra tão bem o dinheiro, ele não paga aluguel, ele tem a casinha dele ali, ele está tranquilo, e ele com 2 mil ele consegue viver bem, ainda consegue ajudar alguns irmãos ainda. Né? Esse cara é próspero. Agora, tem gente que ganha 10 mil reais, não é próspero, tem gente que ganha 1 milhão e não é próspero. Né? Eu vou até citar um exemplo aqui, vou até citar nome mesmo. Né? Tem um artista, né, um cantor, os irmãos devem conhecer que ele é muito conhecido. Né? Ele chama Belo. E a esposa dele é a Graciane Barbosa. Entendeu? Irmãos, eles devem ganhar cada um ali no mínimo 1 milhão por mês. Entendeu? Mas não são prósperos, não têm prosperidade, eles vivem mal. Entendeu? Pastor, já a terceira mansão, que não é casa, que eles não moram em casa, eles moram em mansão. Aluguel, uma vez que eu vi, parece que era 80 mil reais o aluguel da mansão que eles moravam. Mas já é a terceira mansão que eles se mudam e estão sempre sendo despejados. Eu acho que chegou às vias de fato, chegaram até a ser despejados, não tenho muita certeza se chegou às vias de fato. Né? Mas
ainda que não chegou, mas está ali, toda hora, despeja ou não despeja, toda a mansão que eles vão, entendeu? Já a terceira vez, péssimo inquilino, um inquilino desse aí, ninguém quer, entendeu? Então os caras ganham milhões, ganham mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês eles devem ganhar. Eu não sei quanto que eles ganham, mas é muito dinheiro, irmãos, que eles ganham, entendeu? Não são prósperos. O cara está dormindo e está correndo o risco de ser despejado da sua mansão amanhã. E eu citei o nome desse daí, mas são centenas e aos milhares que vivem nessa situação. Ganha muito, muito dinheiro, não vive bem, vive mal, entendeu? Por quê? Porque a soberba e a ganância é maior do que os 2 milhões que ele ganha e nunca é o suficiente. Entendeu? Então, uma coisa é ser próspero, outra coisa é ser rico. Temos que separar bem isso, né? Então, Deus quer seus filhos prósperos, sim. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos ler os textos aqui. Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganha, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Veja bem, para você ficar rico, vai ter que ter umas facilidades aí, senão vai ser difícil, né? Quem sonha em ficar rico, ele já pensa em facilidades, né? Olha Hebreus 13:5. A gente tem uma ideia de que avarento, aquele cara que munheca, né? Não, não é que não, esse também é, mas esse não é o único avarento. Esse não é o único. Na verdade, as pessoas mais avarentas são os ricos, que têm muito dinheiro. É por isso que eles têm muito dinheiro, porque são avarentos, porque eles amam o dinheiro. Porque a avareza, o significado da avareza é amar o dinheiro, entendeu? Quem ama o dinheiro é que é avarento, entendeu? Então, aquele que ganha pouquinho e é munheca, tudo bem, ele é avarento também, mas ele não é o maior avarento. Geralmente, quando a Bíblia se refere à avareza, ela se refere àquele rico que ganhou muito, que tem muito e quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Esse que é o avarento. O maior avarento, vamos dizer assim, né? Olha aqui o que diz o texto, Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. O próprio texto você explica o que é avareza. Avareza é alguém que nunca está satisfeito, ele está sempre querendo mais, ele nunca tem o suficiente, isso que é avareza. Entendeu? Né? Então, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Lógico que a gente também sabe que quem quer ficar rico, às vezes, ele quer ter a segurança, né? Ele não crê em Deus, ele não confia que Deus vai suprir sempre, né? Então ele quer ficar rico para ter aquela segurança no dinheiro, né? O que é também maligno, né? Vamos ler então Mateus 6:24. Olha, qualquer crente decente, nascido de novo mesmo, que não seja novo convertido, ele não deve ter dúvida que Deus condena claramente desejar ser rico. Ninguém deve ter dúvida disso, né? As dúvidas são outras. Aí vem outras dúvidas, né? Mas que é claro na Bíblia que nós não devemos desejar ser rico, né? Isso, eu acho que todo crente sincero, correto, não deveria ter dúvida, porque isso é bem claro na Bíblia. Olha, por exemplo, aqui o que diz Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, né? Aqui, em outras palavras, você não pode servir a Deus e ser rico, entendeu? Você tem que escolher, você quer ser rico ou você quer servir a Deus, né? Você quer ser rico ou você quer servir a Deus. Mas não tem jeito de ser rico. Tem alguns personagens da Bíblia, eu vou explicar isso aí depois. Eu vou explicar, entendeu? Eu vou explicar. Mas a princípio, né? Eu quero apenas nesse texto aqui, nesse ponto aqui, depois eu vou explicar esse outro. Nesse aqui eu quero apenas dizer que a Bíblia condena, né, a pessoa desejar ser rico. Nós não devemos desejar ser rico. Por quê? Por vários motivos, mas um deles, qual que é? Se você deseja ir para o Rio de Janeiro, você sabe que você vai ter que percorrer mais ou menos aí entre 250 e 260 quilômetros. Você sabe que você vai ter que percorrer esse tanto para você chegar no Rio de Janeiro. Você tem um alvo. Agora, quando você deseja ser rico, não tem alvo. O que é ser rico? É uma coisa que não tem limite, não tem fim. Entendeu? Quando você tem 100, para você ser rico é ser 1 milhão. É ter 1 milhão. Mas quando você tem 1 milhão, ser rico é ter 10. Mas quando você consegue os 10, ser rico
Eu tenho minhas dúvidas se esse cara que é da Microsoft aí, se ele se acha rico. Ele deve desejar mais um tanto. Né? Foi perguntado por uma vez para o homem mais rico do mundo, que ele precisava mais para realizar, para conquistar. Sabe o que ele falou? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Entendeu? Uma coisa que não tem fim, por isso que é uma coisa maligna, desejar ser rico. Né? Por isso que a Bíblia reprova. Né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve ao dinheiro, porque se você desejar ser rico, você vai ter que servir o dinheiro, você vai ter que buscar ele com intensidade. Né? Senão, não tem jeito. Né? Então, ou você serve a um, ou você serve o outro. Então, o dinheiro é algo bom. O dinheiro é maravilhoso. O dinheiro, aqui na terra, é uma das coisas, né, mais preciosas que se tem. Mas tem que saber usar. Tem que ser ele no seu devido lugar. Ele não pode ser o meu senhor. Ele tem que ser o meu servo. Não é eu para servir ele, é ele para me servir. Né? E quando uma pessoa deseja ser rica, ela já virou escravo, já virou servo do dinheiro. Ela já virou servo do dinheiro. Então, agora, um outro ponto aqui importante. Né? Sempre tem aquela ideia. Pastor, mas a Bíblia diz que o que é pecado é o amor ao dinheiro. Tá certo. É verdade. A Bíblia diz claramente que o pecado é o amor ao dinheiro. Mas qual é o principal sinal de que alguém ama o dinheiro? Qual deles? Vamos ler o texto aqui. 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em ciladas. O texto não está dizendo que talvez ele pode cair numa cilada, que ele corre um risco de cair em cilada. Em alguns casos ele cai em cilada. O texto aqui é claro, ele diz: os que querem ficar ricos caem em cilada. Você quer algo mais claro do que isso aqui? Cai em tentação e cilada. E muitas concupiscências insensatas perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Aí ele vem, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nesta cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Bom, então o versículo 10 diz que o amor ao dinheiro. Mas em que contexto ele fala que o amor ao dinheiro? Num contexto onde ele está dizendo, né, que não é certo ficar rico. E quem ama o dinheiro é quem deseja ficar rico. É simples assim. O que o contexto está se referindo? Ele tá falando sobre que está reprovando desejar ficar rico, e logo em seguida ele fala, porque o amor ao dinheiro, o contexto. O que o contexto está falando? O que é esse amor ao dinheiro? O próprio texto já diz. O amor ao dinheiro é quem deseja ser rico, é quem ama o dinheiro. Pastor, mas tem tantos homens da Bíblia ricos, né? Tem a parábola do rico e o Lázaro, né? O rico foi para o inferno, o pobre foi para o céu. Tem também a do jovem rico lá. Você sabe o que aconteceu com o jovem rico? Entendeu? Pastor, mas tem Salomão. Você sabe, tem Salomão? E o que aconteceu com Salomão no final da vida dele? Foi boa? Pastor, mas tem um rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas e o que aconteceu com Davi, o final da vida dele, como é que foi? Se ele fosse mais pobre, ele tinha caído naquela armadilha. Se ele fosse mais pobre, ele tinha poder para dizer para aquela uma lá, vem aqui, e ela tem que vir. Mas eu tenho uma outra questão aí também. Mas tinha Abraão, tá certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro que Salomão e Davi, e até Abraão também, eles eram chefes das nações. Entendeu? Abraão também era o líder da nação. Ele não era uma pessoa comum, pessoa física. Ele era o líder de uma nação, da nação de Israel. Embora na época ainda não tinha esse negócio de rei. Depois,
Veio o tempo dos reis e tal, então tem o rei Davi, tem o rei Salomão, mas eles eram líderes da nação. Então por que eles eram ricos? Eles eram ricos porque Deus abençoou a nação, e como ele era o líder da nação, era meio como se ele fosse o dono ali e tal, mas na verdade, no fundo, quem era rico era a nação, não era ele propriamente, mas como ele era o rei, ele participava de toda aquela riqueza. Não? Mas deixa eu falar uma coisa para você. No Novo Testamento, tem Jó também. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, depois veio um monte de filho. Aquilo ali é bênção de Deus. Pregadores pregam a vida de Jó como bênção aquilo ali. De Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, depois Deus tudo de novo. Quem gostaria de perder o seu filho aqui para depois Deus dar mais 10 filhos mais bonitos? Você gostaria que Deus levasse o seu filho e dar os seus 2 filhos, seus 3, umzinho que você tem? Você gostaria que Deus levasse ele e desse depois 10 filhos mais bonitos? Você gostaria? Isso é bênção? Irmão, não é bênção não, irmão. Isso não é bênção não. Em lugar nenhum. Mas um outro detalhe importante. Procura para mim na Bíblia, aonde tem no Novo Testamento que fulano de tal morreu rico. Crente, firme. Procura para mim na Bíblia. Entendeu? Procura lá no Google, lá, põe em qualquer lugar que você quiser. Você vai encontrar, se você colocar lá no Google, você vai encontrar o seguinte. José de Arimateia, que era rico, primeiro, segundo, terceiro escalão. Já não é do primeiro escalão. Ele não era apóstolo, ele não era diácono, ele não era profeta, ele não era nada. Entendeu? Mas ele era crente. Né? Mas é do terceiro escalão. Você conta nos dedos, mas nem numa mão só não chega a encher uma mão. Pessoas que eram ricas, mas mesmo assim, eram pessoas que eles eram ricas, eles se converteram ricos, mas a Bíblia não diz que eles morreram ricos. Por que a Bíblia não diz que eles morreram ricos? Porque provavelmente a Bíblia diz que eles davam as coisas deles, eles dividiam as coisas deles com os irmãos, os mais prósperos dividiam com os irmãos. Tem gente que fala que no Novo Testamento, né, o dízimo não é mais bíblico, né? O pessoal não dava o dízimo, eles davam tudo, né? Aí tem alguém que se aproveita disso também para dizer para os irmãos que tem que dar tudo, que não dá o trismo, né? Eles davam, ninguém mandou eles davam porque eles queriam, né? Então se alguém quiser dar o trismo porque ele quer, irmão, eu acho que ele não tem nada a perder, ele só vai ser abençoado. Agora eu aqui dizer que a pessoa tem que dar o trismo, só o que faltava, né? Mas eu creio que se a pessoa quiser dar metade, irmão, ela só tem a ganhar. Mas isso tem que ser uma coisa que vai partir dela. Eu vou dizer aqui que ela tem que dar metade? Isso não é bíblico. Então, não tem, irmãos. Não tem um caso na Bíblia que diz que o cara morreu rico. Alguém me falou esses dias. Pastor, mas a igreja primitiva era rica. Aquela maldita interpretação errada. Achar que prosperidade é sinônimo de riqueza. A Bíblia não diz em lugar nenhum que a igreja primitiva era rica. Diz que o povo da igreja primitiva era próspero. E não lhes faltava nada. A Bíblia não diz que eles eram ricos. Entendeu? Né? Tem o caso de José de Arimateia e tem mais, acho que uns 2 casos ali de gente do terceiro escalão ali, que eram ricos, mas eles converteram ricos. Mas a Bíblia não diz que eles morreram ricos. Tem mais essa ainda. Entendeu? Porque eu creio o seguinte, que é lógico, o rico pode se converter, mas se ele se converter, e ele for meio novo ainda, até ele morrer, ele não vai ser mais muito rico não, porque ele vai começar a buscar Deus, ele não vai mais buscar riqueza. Então, irmãos, para que eu vou desejar ser rico se eu não sou daqui? Para que eu vou querer juntar um monte de coisa se eu não sou daqui, não vou morar aqui, não vou ficar aqui por muito tempo, meu Deus. Mas aí tem sempre uma pergunta também, né? Mas como eu vou ficar rico sem desejar? Alguém me fez essa pergunta. Pastor, mas como eu vou ficar rico sem desejar? Eu falei, não fica, Por quê? Quando a pessoa me faz essa pergunta, como eu vou ficar rico? É que ele não está querendo abrir mão de buscar riqueza. É simples assim, né? Ele não está querendo abrir mão de buscar riqueza. Mas e a prosperidade você pode buscar? Sim, e deve. A Bíblia condena claramente a preguiça. Por quê? Porque Deus não quer que você seja preguiçoso, porque Ele quer que você prospere. E o que é prosperar?
prosperar, eu vou trabalhar para conseguir o melhor, mas eu não tenho muito alvo. Nesse sentido, o amanhã pertence a Deus. Se eu vou ficar rico ou não, mas eu vou prosperar. E se eu tiver uma oportunidade de ganhar, eu não vou perder. Entendeu? Eu tenho uma oportunidade de fazer um curso para melhorar meu currículo, para ter um emprego melhor. Pega, é de Deus, né? Você tem uma oportunidade de sair do seu emprego que você ganhava 7 e ir para um que vai ganhar 11? Pega, é uma diferença boa, 4 mil é bastante dinheiro. Pega, uma oportunidade, deve ser Deus querendo te abençoar, se for um emprego justo e honesto igual o outro, né? Vai, pega, Deus te abençoando, é Deus te fazendo prosperar. Mas você não está ali desejando ficar rico e cheio de sonhos, cheio de alvo lá, porque senão não vai dar. Você vai virar escravo do dinheiro, né? E não vai ter jeito de servir a Deus desse jeito. Porque a sua prioridade vai ser ficar rico, né? Então não tem que né? Mas alguém pode ficar rico sem desejar? Pode. Sem buscar? Pode. Irmão, você acha que Deus não pode fazer alguém que não deseja ficar rico, que a prioridade dele é amar Deus, é a obra de Deus, e Deus resolve abençoar ele, e resolve fazer ele ficar rico? Você acha que Deus não pode fazer isso, irmão? Lógico que pode. Agora, se o cara é preguiçoso, aí não, porque aí a Bíblia condena a preguiça e ela não vai fazer isso. Mas se é um cara ali que é trabalhador, ele está fazendo, ele está se dedicando, ele está sendo honesto no seu trabalho, ele tem uma oportunidade de fazer um curso, ele vai lá e faz, tal. Deus pode dar uma ideia para ele, montar uma empresa ali, e fazer ele ficar rico. Mas eu entendo que isso é exceção, isso não é a regra, nós não devemos andar pela exceção, nós temos que andar pela regra. A regra é, ou você é rico, ou você serve a Deus. A regra é essa. E eu vou estender isso aqui até mais. Ou você é grande, ou você serve a Deus. Esse desejo de ser grande, de ser maior, esse desejo de ter, não é de Deus. Nós temos que desejar ser uma pessoa melhor e não ter mais. Ter mais, a gente não deve buscar em primeiro lugar. Você tem uma oportunidade de melhorar, de ter um pouco mais, aproveite a oportunidade. Mas isso não deve ser a prioridade na nossa vida. A prioridade da nossa vida é ser uma pessoa melhor. E não ter mais, e ter mais, e ter mais, e ter mais, e ter mais. Não. É ser uma pessoa melhor. Olha o que diz aqui, Lucas 18, 24, 25. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha aqui para mim. Irmão, você ama Deus, você é apaixonado por Deus, você deseja Deus, você tem sede de Deus, você sabe que você não é desse mundo, você sabe que você está de passagem, você quer as coisas do reino, você é apaixonado por Jesus, você quer o reino de Deus, você quer ir para lá. Aí a Bíblia diz que se você buscar a riqueza aqui, a chance de você ir para ela é muito pequena, e você ainda tem coragem de dizer para mim que é bíblico buscar a riqueza, aí você ainda tem coragem de dizer para mim que não é pecado buscar a riqueza? Assim não dá. Olha o que o texto diz. Irmão, não é só dinheiro. Se Deus falar, tem uma cadeira aqui fofa, daquela bem coisa, se Deus falar para mim, olha, sentar naquela cadeira, a chance do reino é muito pequena, joga fora essa cadeira, não quero nem ver ela mais. Entendeu? Se eu fosse solteiro, e Deus falasse para mim, olha, aquela moça bonita lá, a chance de você, para as pessoas solteiras aí, né? Aquela moça bonita lá, ela é muito linda, e ela é gente boa, mas se você casar com ela, a chance de você ter o reino é muito pequena. Deus me livre, eu quero ver essa moça nunca mais na minha vida. Você está entendendo? Estou certo ou estou errado? Se a Bíblia diz que se você vai buscar a riqueza, você tem uma chance muito pequena de ir para o reino, você vai buscar a riqueza ainda? Ah, meu Deus. Outro versículo. Versículo 25.
Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Né? Vou explicar isso aqui. Essa agulha aqui, irmãos, não é agulha de costurar. As cidades em Israel, elas tinham muro ao redor da cidade, não ao redor da casa. Não é cada casa tinha um muro, não. Tinha um muro só ao redor da cidade. E ela tinha um portão. E esse portão, ele se chamava agulha. Né? E como é que era esse portão? É um portão, assim, né? Reto, tipo uma porta mesmo. Né? E em cima ele fazia uma curvinha assim. Né? E a gente olha aí na televisão, assim, aquelas ruínas, né? Geralmente sobra da cidade, geralmente é o portão, né? E eu não sei por que isso, mas geralmente as cidades, você vai visitar a cidade, as ruínas, sempre o que fica intacto, na maioria das vezes, é o portão, é a tal da agulha, né? E eu sei que você vê na televisão, parece um negócio enorme, mas é pequeno aquilo, não é grande como parece na televisão, muitas vezes não, né? A televisão, essa questão de tamanho, não dá para você ter noção, né? É pequeno aquilo, não é grande não. Entendeu? Então, aquele portão da entrada da cidade se chamava agulha. E para o camelo, por que ele era feito tão pequeno? Por quê? Porque se faz uma agulha, ou um portão, né, grande, o que acontece? O exército adversário vem para atacar a nossa cidade, e aí entra com uma montoeira de camelo, um atrás do outro, e vem, invade a cidade e acaba com tudo. Então a tal da agulha, o tal do portão, ele era muito pequeno, que é para proteção da cidade, para segurança da cidade, porque se o exército adversário quisesse invadir, o camelo tinha que passar um por vez. Mas tinha um detalhe: se o camelo for muito grande, ele não passava. Entendeu? Isso, ao meu entender, aponta para aquele que é meio topetudo assim, o reino de Deus não vai entrar. Né? E também, o camelo, se ele tivesse bagagem, carregado, né? Sabe que os camelos eram carregados, aquelas sacolas dos lados, aqueles sacos dos lados, não tinha jeito, tinha que descer tudo, porque senão o camelo não cabia na agulha. Entendeu? Mas tinha um outro detalhe: mesmo o camelo não sendo grande, de pé ele não passava, ele tinha que passar de joelho. Você sabe que o camelo ensinado ele é joelho e vai, né? Ele tinha que passar de joelho. Agora, eu não tenho tempo para explicar muito isso, mas vai raciocinando aí. Quer dizer, o rico tem que se humilhar. E quem deseja ser rico, o maior sinal de alguém que deseja ser rico é que ele não é humilde, é que ele é soberbo. Por que ele quer ser tão rico? Por causa da soberba, porque ele quer ser maior que os outros, ele quer ser poderoso, ele quer ser... Entendeu? Por que eu preciso de 10 casas? Você tem 3 casas, por que você precisa de 3? Pastor, eu moro numa, e eu vivo aí de aluguel das outras, sai um aluguelzinho, dá para me viver. Ou então eu moro numa, mas eu gostaria de dar alguma coisa para os meus filhos, né? Queria dar uma para um filho, outra para o outro. Isso é prosperidade. Agora, 30 casas, não tem filho, solteiro. Eu conheci um cara uma vez, lógico que ele não era crente, né? Muito chegado da gente. E ele era solteiro, né? Diz que tinha 11 carros na garagem, uma Mercedinha conversível. Geralmente, quando ele ia para Ubatuba, por causa de ser praia, ele ia com a Mercedinha conversível. Uma Mercedes conversível. Né? Tinha 11 carros na garagem e tinha 11 empregados, cara, na casa dele. O cara era solteiro, irmão. Ô, irmão. Veja como que é uma coisa, né? Então não tem jeito. Né? Mas Deus pode fazer alguém que ama Deus ficar rico? Pode. Pode. Você monta uma empresa aí e Deus faz prosperar. Você não tinha o desejo de ficar rico, mas Deus faz prosperar e faz você enricar. Né? E aí? Mas o que acontece geralmente com uma pessoa dessa? O que acontece com uma pessoa dessa? A pessoa ama Deus. Ela busca Deus em primeiro lugar.
Mas apareceu uma oportunidade dela montar uma empresa, ela quer melhorar de vida, ela quer prosperar. A Bíblia diz que prosperar é legal, mas não é a prioridade dela, a prioridade é Deus. Mas aí ela monta a empresa, aí Deus faz crescer aquilo. Mas aí o que acontece? Essa pessoa, para Deus, ela não é rica. Porque o que a pessoa tem no coração? Aí você fala, puxa vida, hein? Você busca Deus em primeiro lugar, mas você montou aquela empresinha pequena e ficou rico. Você diz, não sou rico, isso aqui não é meu. Só estou tomando conta, é de Deus. Foi Ele que me deu. Isso aqui é dele, se Ele quiser me tirar, Ele tira a hora que Ele quiser. Você entendeu? Então a pessoa, ela tem posses a dar com pau, vamos dizer assim, no popular aí. Mas ela não é rica. Por quê? Porque não é meu. Esse aqui é do meu Senhor. Eu estou tomando conta para Ele. Ele me abençoou, eu estou tomando conta para Ele. Mas é dele. Entendeu? Você prestou atenção que rico mesmo, quem deseja ficar rico, ele se danou mesmo. A palavra é essa. Agora olha aqui, ó. Né? Como vou ficar rico sem desejar? Pode. É difícil. É difícil ficar rico, mas e daí? É difícil ficar rico sem desejar? É difícil, mas e daí? Eu não estou buscando a riqueza desse mundo. Não é minha prioridade, e daí? Se é difícil, não tem problema. Para mim não tem problema. Mas quem ama o dinheiro, o que ele vai dizer? Não, mas como eu vou ficar rico sem desejar? Eu tenho que desejar. Você viu quem ama o dinheiro? Ele não abre mão, ele não larga o osso. Ele não larga o osso. Então, aí tem aqueles mais espirituais que dizem assim, mas o meu Deus é o dono do ouro e da prata, o meu Deus é grande. Eu tenho que pensar grande. Irmão, os anjos devem ficar dando risada lá de cima, porque é tanta tolice, é tanta burrice. Entendeu? A pessoa acha, sabe, que ter 10 aviões é pensar grande. Irmãos, 10 aviões é lixo! Lixo! O avião cai, mas depois você morre, fica para quê? Isso aí não é nada. Pensar grande é pensar nas coisas de Deus, somente as coisas do reino que são verdadeiramente grandes. Não existe nada nessa terra que seja grande. Olha o que diz aqui. Depois desse texto aqui, irmão, que você já leu um monte de vezes e não entendeu, e hoje o Espírito Santo vai te dar a entender, nunca mais você vai sonhar em ficar rico. Nunca mais você vai desejar a riqueza. Deus está dando uma ordem bem clara aqui, ó. Mateus 6, 19 a 21. Isso aqui é uma ordem clara de Deus. Uma ordem. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, nem ladrões não escavam e nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ele não diz que onde está o tesouro, talvez o teu coração possa ir junto. Não, ele diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Simples assim. Simples. Simples. Não acumuleis. Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumuleis, é uma ordem. Não acumuleis. Onde a traça, a ferrugem corrói. O que ele está querendo dizer? Esses tesouros da terra não são nada, não valem nada, não servem para nada. Ele diz para não acumular, né? Não significa que você não possa, né, melhorar de vida, não, fazer um curso, se aperfeiçoar, trabalhar mais um pouco, né? Orar para Deus. Deus, está meio apertado lá em casa, eu queria um emprego melhor. Tudo isso, Deus quer ver o filho dele próspero, quer ver o filho dele abençoado. A Bíblia é clara, quem tem muito dinheiro não consegue dormir direito, está escrito na Bíblia. Entendeu? Primeiro, ele só tem muito porque ele é avarento, porque ele corre muito atrás dele, porque ele se dedica demais, é por isso que ele tem muito. Entendeu? É por isso que ele tem muito. Mas alguém pode receber uma herança, né?
É isso que eu estou falando. Há exceções. Uma pessoa pode ficar rica sem desejar, sem buscar a riqueza em primeiro lugar. Ela pode, mas são exceções, mas pode. Uma pessoa recebeu uma grande herança, ou Deus resolveu mesmo. Deus não deu de milagre, irmão. Eu creio que Deus só vai fazer alguém ficar rico, alguém que realmente não deseja. Eu acho que alguém que realmente ama Deus em primeiro lugar, ele sabe que aquele ali, né, não vai dar mais importância ao dinheiro do que a ele. Ele sabe que aquele ali vai ser fiel no muito, assim como no pouco. Então, de repente, Deus pode até fazer a pessoa ficar rica. Pode sim, pode sim. Pode sim, né? Pode dar uma ideia a ele, né? Porque, irmãos, uma ideia genial que você tem, mas se a pessoa não buscar riqueza, não tem como ficar rico. A regra é essa, se você quer ficar rico, você tem que buscar. Mas tem exceções. A pessoa pode não buscar, mas se Deus quiser, irmão, ele te dá uma ideia genial, uma ideia genial, uma frase que você colocar lá na internet, genial que Deus te deu, pronto. Já foi conhecido no mundo inteiro, já vai aparecer oportunidade, portas vão se abrir. Não, irmão, Deus soprar para o seu lado e dizer assim, irmão, você pode ficar milionário. Agora aqui, posso fazer uma poupança? Não só pode, como deve. Como é que você vai ser abençoado sem economizar? Como é que você vai ser abençoado sem guardar um pouco? Como é que você vai comprar uma casa, um carro, a casa até daria para financiar, mas como é que você vai comprar um carro? Como é que você vai comprar melhorar os móveis da sua casa se você não pode fazer dívida e não pode fazer poupança? Prestou atenção? Agora, vamos sempre pela Bíblia, né? Não vamos pela nossa opinião. Aqui eu estou pregando a palavra de Deus. Provérbios 6, de 6 a 8. Vai ter com a formiga, preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. A Bíblia elogia a formiga que ela não tem preguiça, e elogia a formiga que no verão ela colhe muito e guarda para entre safra, para o inverno. Entendeu? Então a gente não só pode fazer poupança como deve. Inclusive, uma pessoa que tem uma vida estável, de repente não está tendo assim nenhuma... Você tem, de repente, um bom emprego, mas está planejando em casar, e a prioridade é o casamento. Você está planejando uma determinada coisa, de repente tem que dar uma prioridade àquilo ali. Mas você não tem nenhuma prioridade na vida no momento, entendeu? De repente você ganha 5 mil, dá os 500 do dízimo, e tira mais uns 500 ali para guardar, para pôr na poupança todo mês. O ano passa rápido, irmão. Quando você vê 3, 4, 5 anos depois, quando você vê, você está com uma bolada lá. Entendeu? Então, a gente tem que, tem que ter equilíbrio nas finanças. A gente não pode ser esbanjador, gastar, jogar fora. Também não pode ser avarento, mas tem que saber poupar também. Tem que economizar, tem que saber poupar, Então, não é errado a gente fazer poupança, não é errado a gente poupar, não. Mas não mesmo. 6. Deus quer que seus filhos prosperem, por isso ele condena a preguiça. Já falei um pouco sobre isso, mas vamos ver aqui. Gênesis 3,19. Primeiro, o homem deve comer do seu trabalho. Ele não deve ficar sonhando com coisas fabulosas, onde ele possa ganhar dinheiro sem trabalhar. Ele não deve ficar sonhando com isso, onde ele possa ganhar dinheiro sem trabalhar. Então, amém. Apareceu uma oportunidade, Deus deu uma brilhante ideia, ele consegue ganhar dinheiro sem trabalhar, não sei se isso é possível, mas vamos dizer assim, trabalhando pouco, amém. Deve ser Deus te abençoou, se foi de uma maneira honesta e tal. Mas sabe, quem está sempre pensando é preguiçoso, entendeu? Quem é preguiçoso, está sempre pensando em arrumar uma mágica, um jeito de ganhar um dinheiro grande aí e parar de trabalhar, Deus não abençoou, porque já sabe que ele é preguiçoso. E também tem uma coisa, ele tem um risco muito grande de cair em cilada, entendeu? Quem quer ganhar um dinheiro muito fácil,
é preguiçoso, não gosta de trabalhar, quer ganhar um dinheiro muito fácil para ficar bem de vida, não precisa trabalhar, o que acontece? Compra até bilhete premiado, irmão. Cai em cilada. Compra até bilhete premiado. Eu conheci um cara que comprou uma máquina de fazer dinheiro. Entendeu? Por quê? A ganância, a vontade de ficar rico, arrumar um jeito né? Quer dizer, a desonestidade está no coração. Aí é tudo que o diabo precisa para, né, deitar e rolar. A desonestidade está no coração. Então você tem que trabalhar. Agora, Deus fazer prosperar o seu trabalho. Isso sim, né? Então eu vou trabalhar e Deus vai fazer prosperar o meu trabalho. Porque a Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Entendeu? Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que a terra tornes, pois dela fosse formar, porque tu és pó e ao pó tornarás. Provérbios 20, 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás o teu próprio pão. Olha, que coisa. Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta aos vadios fartará de pobreza. A Bíblia sempre fala que ele vai abençoar aquele que trabalha, né? A Bíblia não fala que ele vai abençoar aquele muito inteligente, aquele mais esperto, aquele mais, entendeu? Mais ambicioso, aquele que tem mais fé. Vai abençoar aquele que trabalha. Deus sempre vai fazer do trabalho da pessoa prosperar, né? Agora, eu preciso andar, senão não vai dar tempo. Eu quero dar algumas dicas aqui. Irmãos, eu vou ter que passar um pouquinho do horário, não vai ter jeito, porque essa palavra é importante, né? Aliás, isso aqui tinha que ser ministrado em várias vezes, né? Mas vamos lá, né? Numa outra oportunidade, de repente, eu tenho que ministrar isso aqui em 3, 4, 5 pregações, né? Dicas para quem quer montar uma empresa. Primeiro, aluguel ou prédio próprio? O aluguel, a chance de dar errado é 80%, 90%. Por quê? Por causa do aluguel? Não. Não é só por causa do aluguel. É porque normalmente o prédio próprio, normalmente, estou dizendo que é sempre, mas na maioria das vezes, você monta uma empresa, você paga aluguel, e aí o que acontece? A sua empresa prospera, o dono do prédio já cresce o olho. Era 1.000, ele já quer 2. E se ela prosperar mais um pouco, ele já aumenta para 4. Entendeu? E aí acabou o contrato, se você não aceitar os 4, você tem que sair, né? E aí o que acontece? A questão não é o valor do aluguel, porque se você montar uma empresa que dá bom dinheiro, às vezes o aluguel nem traz tanta dificuldade. A questão é que você tem que mudar de lugar, você já fez uma freguesia naquele lugar. Você muda de lugar, você perde cliente, você tem que reformar o prédio de novo, adaptar ele para o seu estilo de negócio. Entendeu? Então, tem que ser prédio próprio. Agora, se você tem uma ideia muito genial, uma coisa que vai ganhar muito dinheiro, e que realmente não tem como, ela precisa de um prédio assim central, aí fica difícil, né? Aí você tem que se arriscar no aluguel mesmo. Mas é uma coisa muito perigosa, tem que ter muito cuidado, muito bem planejado, né? O aluguel. Mas não é errado não, entendeu? Não é errado não, só estou dizendo que é muito perigoso, tem que ter muito cuidado, né? Não misturar as coisas, né? Você vai montar um negócio na sua casa, aí está tudo misturado, a casa, as crianças, entendeu? Aí vem a cozinha, né, do comércio é a mesma da casa, as crianças estão brincando lá na casa também, já sai para o comércio também, entendeu? É tudo misturado, não dá certo, não funciona, não funciona. Então, mas eu não posso montar um negócio na minha casa? Pode, mas aí você tem que separar bem. Você faz lá na frente da sua casa, uma entrada de um lado, tem 10 metros de frente, você separa lá, sei lá, uma entradinha ali de 2 metros, ou 3 metros, para poder entrar com o carro, talvez, né? 3 metros, para a sua casa, vai ser a entrada da sua casa. E 7 metros da frente, você faz o salão, você faz uma coisa só para o comércio. O comércio está no mesmo terreno da sua casa, mas ele está totalmente separado. Entendeu? Juntou tudo, não dá certo. Nunca vi funcionar isso aí. Nunca vi. Sociedade não é impossível. Tem gente que fala, não, sociedade não dá certo. Não. Dependendo dá. Mas é uma outra coisa também que tem que ter muito cuidado. Primeiro, obviamente, os dois têm que ser crente, muito firme,
tem que ser muito amigo, entendeu? E eles não podem ter partes iguais. Né? A sociedade dá certo quando um é dono maior e o outro é menor. Então, aí funciona. Porque aí aquele dono maior, ele é que comanda, entendeu? E o outro ele já sabe que a posição dele está abaixo. Mas quando os dois têm partes iguais, não vai dar certo. Não vai dar certo porque dois mandando igual num lugar, vai dar zebra. Então uma sociedade tem que ser, um é um sócio maior e o outro é um menor. Às vezes um tem o dinheiro, e aí o outro eu vou pôr você como um sócio, entendeu? E você vai entrar com pouco dinheiro, às vezes até com nada de dinheiro, só com o trabalho, dependendo do tipo do profissional, às vezes dá, né? Mas um é o dono maior, né? Aí funciona a sociedade, mas tem que ser firme na igreja os dois, tem que ser bem amigos. Então, às vezes dá. Dá sim, mas é um perigo, sociedade é um perigo. Pode fazer empréstimo? Então, a empresa é o seguinte, se você já não pode fazer dívida em outras situações, para montar a empresa aí que piorou mais ainda, né? Aí que piorou mais ainda, porque como é que você vai fazer empréstimo? Uma empresa você nunca sabe direito o resultado, se vai ser rápido, se vai demorar. E você fazer um empréstimo, você já assumiu ali quando que você vai pagar. Né? E a empresa, ela, por mais que ela seja próspera, que dê certo o seu negócio, você nunca sabe muito bem quando que vai começar a ter lucro mesmo, né? Entendeu? E você trabalhando, sabendo que a conta do banco você não tem mais paz para trabalhar, a sua empresa vai falir. Entendeu? Então, você tem que ter uma coisa muito importante antes de pensar em montar uma empresa, saber qual será o seu público-alvo. Quem vai comprar o seu produto? Se você vai vender um produto caro, um produto de boa qualidade, um produto, você não pode montar um negócio no CDHU. Entendeu? Tem que montar num lugar de acordo com o seu produto que você vai vender. Né? Agora, se você vai montar uma coisa barata, você vai montar uma loja, entendeu? De roupa, mas roupa barato, dessas compradas lá no Brás, acho que é que o pessoal compra, não sei. E aí você pendura na porta do comércio, enche na porta, num bairro chique, ninguém entra. O povo chique, ele tem vergonha de ir num lugar desse, ele não quer ir num lugar desse, ele não deseja essas coisas, ele acha ridículo essas coisas espalhadas. Agora, se você montar no CDHU, no coisa, uma loja com esses, cheio de roupa na porta, assim, coisa que, rapaz, você faz um maior sucesso. Entendeu? Então, veja bem, cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Um povo mais simples, eles passam na rua e batem na roupa, tem que sair para lá para desviar da roupa. Nossa, mas nem tinha prestado atenção que a roupa é bonita. Entendeu? O povo mais simples é assim, gente chique, irmãos. Não, ele tem que entrar para dentro, ele tem que ir lá para dentro, escolher, ele tem que ter privacidade para escolher. Então, cada coisa dá certo, isso é errado? Não, não é errado. Tem coisa que a pessoa faz, o que ela fez não é errado. Ela até fez o certo, mas no lugar errado. Não. Ela fez uma coisa que daria certo se fosse em outro lugar. Entendeu? Dependendo do tipo de produto que você vai vender, você tem que ter um lugar de muito acesso. Passagem de gente, tem que ter um ponto muito bom. Dependendo do tipo do produto, não precisa ser tão bom o ponto. Entendeu? Porque é um produto que não é todo mundo que vende, é só você que tem. Aí a pessoa vai até achar. Entendeu? Então, no caso da pessoa não ter experiência nenhuma, né? Ela teria que consultar o Sebrae. O Sebrae tem profissionais e eles dão algumas dicas que são boas, viu? Eles dão algumas dicas que são boas, eles têm alguns princípios que eles conhecem, entendeu? Porque são profissionais, eles são formados para isso, entendeu? Então, quem não tem experiência nenhuma, o ideal seria consultar o Sebrae também. Agora, uma coisa é certa, se for para fazer uma empresinha meia boca, um bom emprego sempre é melhor. Sempre é melhor. Uma empresa é para fazer coisa boa. Que empresa tira o sono do cabra. Empresa não é fácil. O povo gosta de montar empresa porque acha que é fácil, acha que vai ser patrão, acha que vai ter uma elite. Mó gelada. Né? Mó gelada. Empresa é bom? Sim. É muito bom. Mas tem que fazer a coisa de acordo. Tem que fazer a coisa certa. Né? Tem que ter disciplina. Se a pessoa não tem disciplina, não mexe com o negócio de empresa. Não mexe porque no emprego você sabe que se você chegar atrasado, você vai ser mandado embora. Mas na empresa você sabe que se você chegar atrasado, você não vai ser mandado embora, você vai chegar. E aí os empregados vão chegar também. Depois no outro dia você vai chegar um pouquinho mais, eles vão chegar mais também. Quando chega uma hora, você resolve ir cedo, você chega lá, não tem funcionário. Os funcionários vão chegar meio-dia.
Não adianta você ir cedo, porque os funcionários já acostumaram que você chega atrasado. Não adianta. Então, quem não tem disciplina, não monte empresa, porque você vai quebrar. Porque empresa precisa de disciplina. Se para ser funcionário precisa de disciplina, para ser empresário precisa muito mais. Porque o emprego, ele te força a ter uma certa disciplina. Agora, a empresa não tem nada para te forçar. Aí, se você é indisciplinado, você vai quebrar. Né? Agora, irmãos, tem gente que gosta de ser padrão. Eu quero ser patrão porque eu não gosto de ser mandado. Já faliu. Já faliu. Quem tem mais que engolir sapo na empresa é o dono. Não é os empregados, é o dono. Agora, se o cara já tem uma empresa faz 10, 20 anos e a empresa dele é muito rica, aí se ele decidir não engolir sapo, ele não vai engolir mesmo. Entendeu? A empresa já está rica, ele vai ganhar um pouquinho menos, mas não tem problema. Mas você que está começando, irmão, entendeu? O funcionário já está há 2 meses com você ali. Agora que você acabou de ensinar ele, agora que ele está entendendo as coisas, que ele vai começar a produzir. Aí o cara te ofende lá e aí você vai, que quem manda sou eu, você pode estar despedido. Primeiro, se você falar mal com o funcionário, se falar com grosseria, ele já te põe na justiça. Mas eu não fiz nada errado, não interessa, ele põe só para te perturbar. Você vai ter que, você tem todos os direitos, você registrou direitinho, não tem direito nenhum a mais do que você pagou, mas não interessa, você vai ter que gastar com advogado, você vai ter dor de cabeça, ele te põe na justiça só para te perturbar. Se ele ficar muito ofendido, ficar com muita raiva. Entendeu? Então tem mais uma coisa, quando você for mandar o funcionário embora, você tem que adoçar o bichinho, você tem que, rapaz, não pode mandar funcionário embora assim de qualquer jeito, entendeu? Ou funcionário, você está numa empresa começando, você vai chegar para o funcionário, você está despedido. Não gostei do seu trabalho, você já faliu, irmão. Você já faliu. Porque ele põe na justiça e o outro também já gostou da ideia e vai e põe também. Entendeu? Quem tem que engolir sapo é o dono. O dono, se ele quiser ficar rico. Se ele quiser prosperar, ele que tem que engolir sapo. O funcionário, se ele for embora, não acontece nada, ele arrumou outro emprego ali. Agora você não, se você ficar brigando com os funcionários, eles vão embora e você quebra. Entendeu? E quem tem que chegar primeiro na empresa? É a faxineira, é o Zezinho, é não sei quem, não, é o dono. E quem tem que sair por último? É o dono. Não. Então, quando você for alugar alguma coisa, se for um prédio que tem muitos degraus para subir, uma propriedade que seja muito acima do nível da rua, a maioria do comércio não dá certo, você já vai falir. Já vai falir. A não ser que você for montar uma coisa que ninguém tem, é só você que tem, aí a pessoa sobe degrau, ela faz qualquer coisa. Ela vai, né? Mas se é uma coisa que tem concorrente ali, eles vão entrar no outro concorrente. Pastor, as pessoas têm preguiça de subir degrau? Não é. A pessoa está na dúvida, ela não sabe se entra ali, aqui parece que tem o mesmo, ali tem outro, eu não sabe, entendeu? Pessoas mais de idade, quem gasta mais, não entra, entendeu? Né? Dependendo do tipo de comida, dependendo do tipo de coisa, de comércio, se for uma coisa que mexe com comida, até a cor que você vai colocar é importante. Se for montar um restaurante e colocar uma parede bem verde, se olha no prato assim, parece que ele está estragado. Porque o reflexo do verde reflete ali e dá uma escurecida assim no prato, ele dá a impressão que o prato está estragado. A cor parece que não fica boa. Entendeu? Então, irmãos, aqui ó, você tem que entender do assunto, jamais monte alguma coisa que você não entende nada. Jamais. Jamais. Né? Jamais. Meu filho tinha 18 anos mais novo, falou, pai, quero que o senhor monte para mim eu estava fazendo faculdade de educação física, falou, eu gosto de fazer exercício, mas eu não gosto de ensinar. Ensinar, academia, não gostei. Entendeu? Então eu queria que você montasse para mim. Eu falei, tá bom. Então, você vai lá no Senai, faz uns cursos lá, entendeu? Você aprende, a hora que você aprender, né? Foi trabalhar na funilaria, 1 ano trabalhando na funilaria, entendeu? E fazendo curso lá na coisa. Também agora, então, aprendeu direitinho? Aprendeu. Então tá bom. Agora nós vamos montar então um negócio. Jamais monte alguma coisa que você não entende nada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. No restaurante que eu tinha só a cor do prato, só pela cor eu sabia que estava errado. Eu falei, esse prato está errado, leva para lá. Vai de novo, está errado. Só a cor, só pela cor. Já sabia, esse prato não está bem feito, está errado. Você tem que entender do assunto. Se for uma empresa sobre prestação, não vai dar tempo de falar sobre prestação de serviço. A fachada, irmãos. Irmãos, a fachada é muito importante.
a fachada do prédio. Entendeu? O nome da sua empresa. Eu vejo empresas, e algumas até têm sucesso. Porque, sabe o que é? Um erro não vai falir a sua empresa. O problema é quando junta vários erros. Entendeu? Esse é o problema. Né? Mas eu vejo empresas assim com um nome muito complicado, muito difícil. Eu falo, se ele tivesse tomado um conselho comigo, a empresa dele está indo bem, mas se ele tivesse tomado um conselho comigo, a empresa dele estaria indo melhor. Você entendeu? Porque, olha, você vai numa pizzaria, você gosta da pizza. Mas o abençoado do nome da pizzaria é tão difícil que é totalmente impossível de pronunciar. Aí você quer falar para o seu amigo aonde é a pizzaria, qual que é. Não tem jeito, porque o nome é difícil de pronunciar. Entendeu? Tem que pôr nome fácil de pronunciar e fácil de gravar. Entendeu? Não pode pôr nome difícil em inglês. Tudo bem, que dependendo do tipo da coisa que você vai montar, até exige um nome em inglês. De repente, o público-alvo seu vai ser pessoas que entendem, que já falam inglês. Porque o produto que você vai vender é esse. Aí tudo bem. Prestou atenção? É o que eu falei. Tem que ver qual vai ser o público-alvo seu. Não? Você vai vender trator. Trator para parar a terra. Que ara a terra para plantar milho. Você sabe que vai ser uns senhores, né, talvez meio caipira, outro nem tanto, porque hoje esses fazendeiros estão tudo, né, antenado, estão tudo esperto, entendeu? Mas você sabe que é um tipo de público-alvo. Né? Então a fachada é muito importante. A parte da entrada sempre tem que ser mais bonita que a parte de dentro. Se a parte interior do seu estabelecimento for mais bonita que a parte da frente, já está errado. Não estou dizendo que você vai falir só por causa disso. É o que eu estou falando. Às vezes você acerta em 10 pontos e erra em 1 ou 2, você não vai falir por causa disso. O problema é quando você erra em vários. Né? Aí o problema é grave. Né? Então, ó, não tem jeito. Tem mais 3 coisas, mas não tem jeito. Rapidinho aqui. Dicas para prosperar no emprego. Não mudar de emprego toda hora. Né? Quando você muda de emprego toda hora, primeiro, já sua carteira já começa a ficar ruim. Né? Já não é um currículo bom. Você mudar demais de emprego. E segundo, quando você sai de um até entrar no outro, normalmente, lógico que existem exceções, mas normalmente demora um pouco, você acaba gastando aquele dinheiro que você tinha ganhado lá. Né? Então, ser pontual. Né? Porque você pode produzir muito, mas se de vez em quando você chega meio atrasadinho e tal, o patrão, ele dá uma dó de mandar embora um cara que produz muito, mas que de vez em quando chega atrasado, mas ele é obrigado a mandar, porque senão causa constrangimento, porque aí aquela chegar atrasado pode influenciar o outro também a chegar, uns funcionários podem olhar, mas por que ele sempre chega atrasado e não manda ele embora e tal? Pode causar, né, um constrangimento ali na empresa, entendeu? Então tem que ser pontual. Né? Não adianta produzir muito e não ser pontual, mas tem que produzir também, lógico. Né? Não fazer do seu jeito, entendeu? Né? O seu cozinheiro do restaurante. O jeito certo é fazer o bife redondo. Você aprendeu lá na França, né? Com o mestre francês lá, que o jeito certo é o bife redondo. É só uma distração, irmão. O bife é redondo, mas o patrão quer que você faça o bife quadrado. Irmão, ele não está te pagando para fazer o que você quer, e nem o que você acha certo. Ele está te pagando para fazer o que ele quer. O restaurante é dele. O restaurante é bom, né? Eu falei italiano, né? Porque restaurante é em italiano, né? Entendeu? Então, olha aqui, o restaurante é dele. Ele é o dono, o dinheiro é dele. Ele vai te pagar com o dinheiro dele. Ele tem que fazer o que ele quer e não o que é certo. Agora, se ele dá essa liberdade para você, né, patrão, mas é o seguinte, eu aprendi lá na França que se fizer assim também, dá legal, viu? Acho que seria bom, acho que fica melhor. Mas então, que bom que você se aprendeu lá, legal. Então faz assim, se ele te der essa liberdade, tudo bem. Mas só que a maioria do patrão não te dá essa liberdade. Ele tem as ideias dele, ele quer que faça do jeito dele. E para Deus, as pessoas não querem fazer isso? Para Deus é a mesma coisa, as pessoas querem servir a Deus, mas querem fazer do seu jeito. É a mesma coisa no trabalho, irmão.
Se você vai servir a Deus, você tem que fazer do jeito de Deus. No patrão, se você vai servir o seu patrão, você tem que fazer do jeito dele, irmão. Não do seu jeito. Ainda que o dele muitas vezes está errado. Mas não interessa, ele é o dono. E se ele não entender que o dele está errado, ele te manda embora achando que você está fazendo errado. Não interessa, e aí? Aí você vai reclamar para quem? Ele é o dono, que é a autoridade, te manda embora. Né? Você vai fazer o quê? Né? Ser leal com os colegas de trabalho. Primeiro que isso é correto, agrada a Deus. Ser leal com os colegas de trabalho. Segundo que é o seguinte, se você for mandado embora, se você for uma pessoa leal com os colegas de trabalho, aqueles caras, muitas vezes, já saiu, alguns já saiu dali também, já está trabalhando em outra empresa, já arruma serviço para você lá. Prestou atenção? Prestou atenção? Mas tem uns caras que são chatos, que não são leais com os colegas de trabalho. O que acontece quando ele sai do serviço? Ninguém arruma serviço para ele. Ninguém dá uma forcinha. Prestou atenção? Então, primeiro tem que ser leal com os colegas, porque isso é correto, porque isso é justo, porque isso agrada a Deus. Mas também porque, né, isso pode te ajudar depois. Né? E tem que ver também se a empresa é honesta, porque se você vai trabalhar numa empresa que não é honesta, aí também não tem jeito, né? E se esforçar para produzir. Rapidamente aqui. Dicas para arrumar um emprego. Né? Para arrumar um emprego, irmãos. Fica parado quem quer. Quem quer. Você pode arrumar um emprego, se você está muito necessitado do emprego, esquece esse negócio de entregar currículo. Ah, pastor, isso aí você está contradizendo tudo que eu já vi na face da terra. Mas eu falo para você que eu estou certo. Não é que eu estou certo, não. É que isso aqui, experimenta para você ver. Entendeu? Vai pessoalmente. Pastor, eu não posso ir pessoalmente pedir um emprego na Gerdau. Né? Não tenho acesso, dono, gerente. É verdade, eu concordo com você, 100%. Mas uma empresa de até uns 15, 20 funcionários, irmão, qualquer um tem acesso ao gerente, ao dono. É muito raro uma empresa abaixo de 20 funcionários que o dono não, é inacessível. Muito raro. Muito raro. Entendeu? Meu filho tem lá uns quase 20 funcionários lá. Irmão, qualquer hora que você chegar lá, ele está lá no meio dos carros. Lá você pode chegar. Fernando, e aí? Pai do senhor, tudo bom? Você tem acesso, irmão. Entendeu? Lógico que empresa grande, lógico que não tem jeito, você não tem acesso. Mas uma empresa menor, entendeu? E quem disse que empresa grande, só empresa grande que é boa? Muita empresa pequena que é joia de trabalhar, que é uma benção. Entendeu? Então, você vai e fala pessoalmente. Lógico que você tem que levar o currículo também. Mas nem entrega ele primeiro você conversa no mano a mano, olho no olho, você conversa com a pessoa. Aí se a pessoa mostrou interesse, aí você dá olha aqui, mais para ter o telefone, para ele te ligar, entendeu? O seu currículo não tem currículo melhor do que aquele falado. Entendeu? Não tem currículo melhor. Estão ligando para mim aqui, vê se pode um negócio desse. Né? Tem uma boa aparência. Irmãos, eu achava um cúmulo do absurdo que tinha gente que ia pedir serviço para mim no restaurante. Eu tinha um restaurante. Aí tinha gente que ia pedir serviço para mim e no meio da conversa, mas como é que é? Você trabalha direitinho? Onde você trabalhou? E no meio da conversa acendia um cigarro. Aí, você vai pedir um serviço num restaurante, para trabalhar num restaurante e acender um cigarro no meio da entrevista? Senhor da glória, amado Deus. E não era uma coisa muito incomum, porque há 30, 40 anos atrás era mais comum as pessoas fumarem, né? As pessoas também não tinham tanta consciência de como era ruim o cigarro e tal, era mais comum as pessoas fumarem. Mas você vai pedir um serviço num restaurante, no meio da entrevista acender um cigarro, entendeu? Então a aparência, se for arrumar um serviço num lugar onde tem comida, onde mexe com alimentação, irmão, você tem que ir com o cabelinho bem legalzinho, bem arrumadinho, barbinha feitinha, e a higiene tem que estar impecável. Agora, se for uma oficina mecânica, uma coisa, também tem que, né, dentro do padrão da oficina, pode ser uma roupa mais simples, você não precisa estar tão impecável a higiene, mas você precisa estar decente, pode parecer um mendigo lá, né? Então, não mostre desespero na hora da entrevista, falar com o patrão. O patrão pensa que você está desesperado. Falando, esse cara, entendeu? Esse cara é um cara, não tem estabilidade, vai dar problema aqui na minha empresa. Entendeu? Um cara que não tem controle emocional, né?
Então, não conte seus problemas para o patrão, na hora da entrevista, não pode ficar contando seus problemas. O cara fala, não, eu estou precisando de um funcionário, estou precisando de problema aqui para a minha empresa, né? Ficar contando seus problemas. Às vezes tem gente que dá uma contadinha nos problemas lá, para ver se convence o cara a pegar, estou precisando muito. Esse negócio de estar precisando muito também não é muito bom falar para o patrão. Ah, patrão, estou precisando muito, estou necessitando. Não é bom. É uma pergunta que todo patrão faz. Por que você quer trabalhar na minha empresa? A resposta é uma só. Porque ela é uma empresa honesta. E eu sou honesto, então eu quero trabalhar numa empresa honesta. Você falou isso aí. Né? Falar demais também não é muito bom, não. Falar demais, fala bobagem. Tem que ser seguro nas coisas que você for falar. Falar pouco e ser seguro nas coisas que você for falar. Passar firmeza naquilo que você fala. Entendeu? Eu quero trabalhar aqui porque esta empresa é uma empresa honesta. E eu sou honesto, eu quero trabalhar em empresa honesta. Pronto. Né? Então, mas vamos só para encerrar aqui. Dicas para ser um bom patrão. Ser honesto e ter palavra. Ser pontual. Cumprir as leis trabalhistas. Né? Por exemplo, o salário, qual que é o dia que você paga? Quinto dia útil? Irmão, não tem a mínima possibilidade de você deixar para o sexto dia útil. Não tem a mínima possibilidade. Com um funcionário não se lida dessa maneira. Entendeu? Você fica sem comer em casa, você sabe, se você negocia todas as outras coisas, mas o salário do funcionário você não pode negociar. Se é o quinto dia útil, você tem que ser o quinto dia útil, ele tem que receber. Senão a sua empresa não vai para frente. Não vai para frente. Se atrasou um dia, a sua empresa não vai para frente. Um dia que eu estou falando é ter um hábito de atrasar um dia, 2 dias, né? Um hábito, quando vira hábito, não vai para frente. Dá problema. Né? Os funcionários têm que trabalhar contentes. Se atrasou um dia, já traz descontentamento. Né? Tem que cumprir as leis trabalhistas, porque senão o cara te põe na justiça, fica muito mais caro. Fica muito mais caro. E o funcionário também, ele já está vendo que você também não está muito honesto, você também não está cumprindo sua parte, por que ele tem que cumprir a dele? Correto? Fazer um agrado, de vez em quando tem que fazer um agrado. Ao final do ano, paga um rodízio lá na churrascaria para eles. Entendeu? Lógico que aí o agrado é dependendo da prosperidade da empresa. Se a empresa está meio devagar, você faz um agrado menor. Está fluindo mais, você faz um agrado maior. Mas tem que fazer uns agrados. Né? Repreender, não repreender na frente dos outros. A menos que a pessoa te afronta também na frente dos outros. Aí você de repente tem que dar uma corrigida ali na frente dos outros. Para os outros verem que realmente... Né? Você não pode, né? Mas só no caso da pessoa te afrontar. Né? Mas senão não. Né? Ajudar a pessoa em momentos difíceis. Né? Porque... Amém. Nós já vamos passar da hora aqui. Vamos ficar de pé.